Já, já bate uma ansiedade. Boa noite a todos vocês. Vamos lá, cara. Libera o negócio aí, jovem. Boa noite a todos vocês. Graça e paz sejam com todos. É uma alegria poder estar de volta e poder fazer umas coisas que amo fazer, que é expor as Sagradas Escrituras. Antes da gente começar, quero dizer que sejam todos bem-vindos, você que está nos visitando. Talvez você já está nos visitando por algumas semanas e você não viu o pastor Tatuado em pessoa aqui, né? Sabia que tinha um cara tal de Cacá, sou eu, tá? E você que está nos visitando hoje, tá? Eu sou o Cacá, pastor dessa igreja, junto com a nossa equipe pastoral. E se você já está aqui algumas semanas e eu não sei quem você é e você não sabe quem eu sou, seria um prazer poder conhecê-lo pessoalmente, tá? Estarei lá embaixo, lá durante o tempo do café, e podemos bater um papinho e saber que você está aqui, está bem recebido e bem recebida por nossa comunidade. Antes de nós começarmos, é só uma palavrinha acerca do nosso tempo, né? A nossa família esteve na Noruega. Para quem não sabe, a minha esposa é da Noruega, nascida e criada lá, no litoral, muito lindo, uma cidade linda chamada Bergen, uma cidade das sete, conhecida por ser a cidade das sete montanhas. Se você procurar, você vai ver que há um fascínio, né, acerca da beleza desse país. E só um pouquinho para poder compartilhar um pouquinho com vocês, nós passamos quase 2 meses lá. E algumas pessoas falam, caramba, 2 meses de férias? Quem tira 2 meses de férias? Na verdade, é normal em muitos lugares onde igrejas saudáveis e liderança saudável, pastores tiram tempo, assim como pessoas que servem no ministério tiram tempo, porque é uma coisa diferente, né? Estar no ministério por muitos anos, há vários elementos que é importante parar. Então, depois de 7 anos direto, trabalhando e servindo o Senhor, a gente entendeu que era um tempo apropriado para que a gente pudesse ter essa pausa e descansar. E se você já está aqui um tempo, você sabe que o que está por vir é uma nova Calvary na cidade. Então nós estaremos, eu junto com minha família e mais outro pessoal daqui, nós estaremos plantando uma nova Calvary no centro da cidade, no coração da cidade. Então entendemos que seria de muito proveito poder parar por um instante, recarregar nossas energias, rever algumas coisas que estávamos fazendo e poder voltar prontos para poder arregaçar as mangas e trabalhar duro. Então, assim, desde que chegamos, estamos on, tá? Então, se você gostaria e precisa conversar, gostaria de ter uma visita, entre em contato com a equipe pastoral. Nós temos aí 2 pastores integral no momento e outros que estão servindo de forma inteira, por inteiro, né? Então, nós desfrutamos de muita bondade do Senhor nesse tempo, além de um lugar, de uma beleza incrível, né? Poder reconectar com parentes, amigos e pessoas que fazem parte da nossa vida foi muito bom para a nossa alma. Poder acordar num vale de verdade e poder meditar e poder ouvir o barulho das ovelhas quando a gente acordava e comer as coisas que minha cunhada plantou e criou. É alguma coisa muito diferente. Então, nós voltamos todos animados, as crianças tiveram um tempo incrível com os seus avós, com os primos, e puderam conhecer tanta coisa especial que fez parte da vida da mãe deles, né? Poder ver uma tia com 86 anos, com um vigor assim, que mexe com a gente. Então, gente, eu agradeço por essa igreja, por ter me dado esse privilégio. A liderança, né, como eu falei, a igreja esteve em boas mãos, não havia mãos melhores para que essa igreja estivesse sendo liderada, né?
Então, agradeço por todo o carinho, por todas as palavras de encorajamento. Alguns de vocês ficaram talvez um pouco acanhados de me escrever, talvez achando que iria me perturbar no nosso tempo. Mas, na verdade, por um tempo, nós ficamos off, mas por outros não. Então, assim, a vida continua rodando e seguindo. Então, tivemos que lidar com coisas, até problemas, durante esse tempo de férias. Mas o mais importante, nós voltamos revigorados, né, renovados no Senhor. E uma igreja saudável, como nós temos trabalhado duro para que essa igreja seja, faz parte de olhar para o trabalho como algo precioso da parte do Senhor e o tempo de descanso como algo que o Senhor nos chama a ter, para que a gente possa servi-lo e viver para a sua glória por muito tempo. Nós não estamos correndo muito rápido por pouco tempo, nós queremos correr por muito tempo. Então agradeço de coração. Eu não tenho palavras para agradecer, sei que é um privilégio. Nós vimos muitos milagres. Talvez quem nos conhece sabe a nossa vida missionária e nós já levantamos muito dinheiro nessa vida, mas talvez nunca tanto quanto agora, para que a gente pudesse ir com a nossa família e poder desfrutar do tempo que nós tivemos lá. Tivemos amigos incríveis que nos emprestaram suas casas, carro, né, os parentes que fizeram de tudo para que a gente pudesse ter um tempo muito precioso. Então, essa igreja, muito obrigado mais uma vez. Eu levo isso com muito carinho e eu tive com os pastores, amigos aqui da cidade, na quarta-feira. Foi muito precioso ver o quanto eles apreciam, o quanto que é importante esse tempo. Muito obrigado. 1 João, capítulo 4, versículo de 7 a 21. Nós continuamos a nossa série, Então Como Viveremos? Estamos indo para a fase final, né? Então, esse domingo e o próximo, então, nós terminaremos essa carta tão importante, tão peculiar em sua forma de ser escrita e também a nos desafiar a viver de forma diferente. O tema de hoje à noite é o caminho do amor. Como parte introdutória, eu gostaria de chamar a atenção para dois termos de extrema importância para nós adentrarmos nessa sessão chamada a sessão do amor. Alguns chamam a sessão de amar uns aos outros, a sessão do amor, o caminho do amor, como é o amor. Mas eu gostaria de chamar a nossa atenção, porque esse amor, nessa sessão aqui, ele tem uma camada, ele tem algumas camadas. Uma é a forma que nós vivemos entre nós, outra é a forma como nós vivemos nesse mundo. Existe uma palavra na Bíblia, quando se trata do amor fraternal, que é a palavra Filadélfia. Uma palavra de extrema importância para nós como cristãos. Filadélfia, amor fraternal. Obrigado. Hebreus capítulo 13, versículo 1, nós somos encorajados pelo autor de Hebreus a permanecer no amor fraternal. A expressão é a palavra grega Filadélfia. É o prefixo que vem de filéu, que é uma parte de amor, né? Um amor fraternal, amor de amigo. E o sufixo vem de Adélfia, né? O Adelphos, que quer dizer do mesmo ventre. Então isso coloca a gente numa coisa interessante, gente. O afeto que vem de relacionamento entre irmãos e irmãs, especialmente o afeto daqueles que agora são irmãos e não eram. Isso nos coloca numa coisa de que quando João usa o termo uns aos outros, não dá para a gente medir e mensurar
a intensidade que a gente tem que amar, se são pessoas, nossos irmãos ou família de sangue ou não de sangue. Deus criou uma família. E essa família é de sangue. Do sangue de Jesus derramado na cruz. Para que a gente pudesse pertencer a essa família. Então, os uns aos outros que nós devemos amar são os homens e mulheres que Jesus, alegre e abertamente, chama de seus irmãos e irmãs. Eles são infinitamente preciosos para Jesus. E isso está no coração do porquê e de como nós devemos amar uns aos outros. Isso já coloca a régua no lugar devido. Mas nós devemos seguir um pouco adiante. Então, quando nós falamos de um amor fraternal, de Filadélfia, pressupõe três coisas. Três coisas, gente. Primeiro, uma intimidade e transparência nas relações. E aí nós temos falado de forma repetida, nós desejamos que essa comunidade seja um lugar onde você possa vir com os seus questionamentos, com as suas dúvidas e com as coisas do seu coração. Sem medo de achar o que os outros vão pensar se você for honesto. Então necessita uma intimidade e transparência. Nós conhecemos lugares onde as pessoas têm que parecer ser outra pessoa para poder chegar a alguns lugares. E na Calvary nós levamos a sério o quanto que não é ok essa coisa. Nós temos visto em outros lugares pessoas atropelando pessoas, fingindo ser outra coisa, para conseguir uma posição no ministério. E aqui, se nós percebemos, vai para o final da fila. Porque nós não queremos isso aqui. Nós queremos uma coisa genuína e honesta. O segundo é um espaço compartilhado, de onde que é importante na nossa agenda ter comunhão. De que não é ok nos isolarmos e passarmos as coisas da nossa vida solo, desnecessariamente. Número 3, os recursos compartilhados. Gente, nós estamos diante de um cenário que é de extrema importância, essa questão dos nossos recursos sendo revertidos no bem da cidade, na proclamação do Evangelho. Nós temos situações no meio da nossa comunidade que a nossa generosidade faz diferença na vida dessas pessoas. E talvez, por ser tão delicado, você não vai ouvir isso aqui da frente. Porque o nosso desejo não é trazer vergonha. Nosso desejo não é falar que tal pessoa está precisando de tal coisa. Embora no nosso convívio nós sabemos. Então, gente, 3 coisas: intimidade e transparência no relacionamento, o espaço compartilhado e recursos compartilhados. Hebreus 13:1 fala que nós devemos arregaçar as mangas e trabalhar para amar os nossos irmãos e irmãs. O segundo termo é um termo muito interessante no Novo Testamento, é fileuxenia ou filoxenia, que é esse amor fraternal com amor por todos. Hebreus 13:2 usa esse termo. E ele fala, não esqueçam da filoxenia. Não esqueçam da hospitalidade. E olha que interessante, né? Essa palavra grega, filoxenia, que é essa questão da hospitalidade, que é essa questão do abraçar. O prefixo é filéu, amor, fraternal. E o sufixo é xenia, que é onde a gente ouve o termo de estrangeiro, imigrante. Então essa palavra, ela tem um fundamento profundo no Evangelho. O Evangelho é Deus abrindo o seu coração, seu céu,
o seu reino a estrangeiros, homens e mulheres que foram afastados, estrangeirados, se podemos dizer assim, do seu amor e do seu sacrifício. Então isso coloca todos nós nesse mesmo lugar. Todos nós caímos na queda e nos afastamos do plano ideal que Deus tinha para nós. Então, gente, é nessa perspectiva que nós começamos essa sessão de forma radical, de forma que faz sentido, mas soa tão radical. Mas é esse amor, é radical. Não é qualquer amor, não é um mero amor. Então, como forma de um epílogo, eu quero ler para vocês algo que vai ser extremamente desafiador. Talvez alguns de nós nunca ouvimos tal coisa. Existe essa moça, Rebecca McLaughlin. Ela é uma moça incrível, escreveu alguns livros, nós temos em português, né? O Credo Secular e Jesus através dos olhos das mulheres, e alguns outros em inglês, confrontando o cristianismo, e tem um outro para adolescente, pergunta que todos os adolescentes deveriam fazer, não tem em português ainda. Mas olha que interessante. O tema do artigo é: por que eu não me sento com o meu marido na igreja? Todos os domingos, homens e mulheres entram em nossos cultos pela primeira vez. Alguns convidados, outros por conta própria. Alguns se mudaram recentemente e estão em busca de comunidade. Outros não vão a uma igreja há muito tempo ou nunca foram. A experiência que terão pode determinar se voltarão ou não. Para mim e meu marido, oferecer hospitalidade significou quebrar uma prática comum. Sentar juntos como família. Os de fora não deveriam permanecer de fora. Todo domingo entramos na igreja e vemos alguém novo sentado sozinho. Se possível, vamos até lá e nos sentamos com essa pessoa. Se são duas pessoas, nós nos dividimos. Família é mais do que família imediata. Minha filha mais nova ama um casal da nossa igreja. Parece similar, de alguma forma. Ela frequentemente se senta com eles e as pessoas pensam que minha amiga é a mãe dela. Quando minha amiga passa por uma semana difícil, o carinho da minha filha a anima. E isso, por sua vez, alegra meu coração e me lembra de uma verdade simples, mas profunda. Somos todos família na igreja. A Bíblia insiste nisso. Somos irmãos e irmãs em um só corpo. Como parte desse corpo, minha filha de 5 anos não precisa da minha atenção exclusiva. Ela pertence a uma história muito maior. A história do Evangelho, do qual ela participa ativamente. Não apenas como uma pré-cristã, sendo treinada dentro da família nuclear para um papel futuro. Se fechamos em pequenos núcleos biológicos a cada domingo, deixamos de fora solteiros, visitantes e outros. Mas se nos abrimos, experimentamos o dom do Evangelho, o corpo de Cristo em toda a sua plenitude. Seu cônjuge é muito parecido com você? Faz sentido sentar-se com pessoas diferentes de nós. Às vezes significa atravessar barreiras raciais. Quando me sento com amigos de outras etnias na igreja, tenho um pequeno vislumbre da visão bíblica. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações adorando Jesus. Também é vital criar laços que atravessem as divisões socioeconômicas. Para o meu marido, isso frequentemente significa sentar com homens que enfrentam realidades da vida que ele, como profissional de classe média, não enfrenta. Seu casamento não é apenas para o seu benefício. O casamento é um dom que administramos não apenas para nós e nossos filhos, mas também para a igreja. Casais em casamentos saudáveis são voltados para fora, encorajando-se mutuamente ao amor e às obras.
Claro que às vezes precisamos de nosso cônjuge na igreja. Em semanas muito dolorosas é necessário sentar juntos para receber cura na adoração comum. Mas se está tudo bem, devemos ser levados a amar não apenas o nosso cônjuge, mas também os outros. No final, ela citou as palavras de Dietrich Bonhoeffer, que li alguns anos atrás, e que foram como um banho frio, desconfortáveis, mas saudáveis. Inúmeras vezes uma comunidade cristã inteira desmoronou porque surgiu de um sonho idealizado, mas Deus logo destrói esses sonhos. O Deus que destrói sonhos. Assim como Deus deseja nos conduzir ao conhecimento da verdadeira comunhão cristã, também quer que sejamos profundamente desiludidos com os outros, com os cristãos em geral, se tivermos sorte conosco mesmos. Então, no seu livro Vida em Comunhão, Bonhoeffer, ele argumenta que só podemos conhecer verdadeiramente Cristo nos outros quando nossos sonhos idealizados são destruídos e vemos os pecadores ao nosso redor como eles realmente são. E aqui essa parte é difícil. Eles também precisam ver a nós. Esse tipo de fracasso visível não é o fim. Não significa que devemos procurar outra igreja. Na verdade, é o início da comunidade. Porque a nossa fé se baseia em um homem na cruz. Então, lembremos, pela presença e poder do Espírito Santo, habitando em nós, nossa nova vida em Jesus se expressa na comunidade, amando uns aos outros. Hebreus 13:1, o Espírito Santo nos instrui a constantemente arregaçar as mangas e praticar, trabalhar duro nesse amor fraternal enraizado em Deus, permitindo que essa Filadélfia floresça. E assim então nós começamos essa sessão. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É verdade que os cristãos foram perseguidos no Império Romano diante de tanta violência e desprezo. Eles não foram somente conhecidos, como no livro de Atos expressa, como aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo, que sacudiram o mundo. Eles foram conhecidos por um amor mútuo, o cuidado pelos pobres, pelos órfãos e enfermos. As pessoas diziam que conforme o cristianismo se espalhava em meio à dor e o sofrimento, eles falavam assim, vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Então João, ele nos convida de forma radical que nós amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Então nós vamos ver aqui, diante dessa sessão, 3 movimentos de extrema importância para a gente. Do versículo 7 a 10, nós vamos ver que o amor ele vem de Deus, ele procede de Deus. Do versículo 11 ao 18, nós vamos ver que esse amor, ele gera algo em nós, ele nos transforma. E no versículo 19 a 21, nós vemos que esse amor, ele não é estático, ele nos envia. E como um lembrete desse amor, nós somos enviados todos os domingos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante desse primeiro versículo, amados, amemos aos outros, é um termo muito famoso através da história do cristianismo, que é uma resposta, que é uma coisa natural daqueles que professam o seu nome. Faz parte. Em outras palavras, é como se fosse essa questão assim, somos amados, então amemos. Simples assim. Já que somos amados, o resultado natural, a coisa mais normal é que a gente possa amar. E ele se estende, ele fala que, da mesma forma que ele fala que
Parece um paradoxo, mas não é, que fala que aquele que conhece a Deus, então ama, aquele que não conhece a Deus não ama. Então acaba não conhecendo, essa é a verdade. Vocês viram nos outros estudos que esse termo, né, conhecer, quer dizer o termo de conhecer de forma experiencial. Não é uma informação somente intelectual. E se você já está aqui um bom tempo nessa comunidade, você cansou de me ouvir falar do quanto eu repeti essa questão de que há um abismo entre o nosso intelecto e o nosso coração. Que o coração é a bússola das nossas paixões. Ele é como se fosse uma bússola erótica que aponta para os nossos amores e nos faz entender o que de fato amamos. Então, quando eu e você olhamos para a nossa vida no dia a dia, durante a semana, e para o nosso cartão de crédito, e para nossas coisas que nós temos na TV, demonstra o nosso coração, o nosso amor. É impressionante isso. Então, ele já começa dessa forma. Então, se vocês, queridos filhinhos, amados, se vocês de fato são amados, amem. Mas isso se estende, porque tem a ver com o Evangelho, tem a ver com Jesus Cristo, tem a ver com o próprio Deus encarnado. O Tim Keller fala assim: o Evangelho é que somos mais pecadores e falhos em nós mesmos do que jamais ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que ousamos esperar. Então essa é uma coisa gloriosa. Então, quando nós olhamos para o versículo 7 e 8, de quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, nos leva a uma coisa interessante quando nós olhamos para a cultura predominante. O que é o amor? O amor foi banalizado. O amor tem sido corrompido, não só na queda. Quando Deus criou tudo perfeito, então o amor era perfeito. E aí depois da queda, há essa desconfiguração de fato dos nossos amores. Então nós estamos como se, sem Cristo, é como se esses amores fossem, desculpa o termo, cavalo, mas é um cavalo sem rédea. Então assim, o Espírito Santo é como se fosse uma rédea que nos segura para que a gente não seja dado aos nossos amores. Porque se nos for tirado essa rédea, gente, nós estaríamos num lugar terrível. E é isso que a gente vê esse mundo. Então, por isso que o caminho do amor e como nós vivemos nesse mundo precisa estar fundamentado nas Escrituras. Nós vemos na cultura predominante que o que importa é amar. O importante é o amor, porque o amor, ele tolera qualquer coisa. O amor é o que você quiser. Não, o amor não é o que você quiser, porque você não é capaz de reger a criação. Você não é capaz de tornar essa realidade uma realidade diferente do que deveria ser desde o princípio. Então, gente, Deus ele cria todas as coisas de forma perfeita, e quando chega na cruz, esse amor que é um fio condutor da história de Deus com a humanidade, ele acontece, então ele reposiciona esse amor a esse lugar onde nós conseguimos amar da forma correta. E aí então nós conseguimos entender quando nós falhamos nesse amor, o nosso coração pesa. Nós precisamos pedir perdão, nós precisamos pedir desculpa. Então, nós entendemos que esse amor, ele parte do próprio Deus para com o seu povo e para com a sua criação. Ele envia o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você. O clímax da Bíblia é Cristo encarnado, morrendo e ressuscitando por amor. Amor de verdade. Então a marca verdadeira dessa experiência com Deus, desse amor, desse conhecimento experiencial, essa marca, não importa o quanto alguém diga eu conheço a Deus, se não tiver amor, de nada vale.
Então, essa primeira aplicação para a gente, nós estamos vivendo, nós estamos lidando com uma realidade hoje, no nosso meio, no meio do evangélico, há uma busca a essa experiência transcendente e equivocada. E nós precisamos entender que essa experiência com o Senhor, com o seu amor, ela precisa tomar uma forma diária nas nossas vidas. Eu tenho visto pastores de lugares onde são hipercarismáticos vivendo em condenação devido a essa coisa experiencial de que como se tivesse, não fosse ok, às vezes parecer que as nossas orações não passam do teto. E elas começam a se chocar a fé, porque parece que... E eu sempre digo, quando alguém vem falar isso para mim, eu falo assim, cara, o salmista passou por isso. Quem sou eu na fila do pão de achar que não vai acontecer comigo? Sabe o que nós precisamos nessa questão do experiencial, gente? É de constância. O Eugene Peterson, ele fala que é obediência na mesma direção. Então, você quer ver a sua vida num bom lugar com o Senhor, experimentando o Senhor? É como as canções antigas de criança. Leia a sua Bíblia e ore todo dia. E muita coisa vai ser diferente, tenho certeza absoluta. Vai ter dias que você não vai sentir nada. Vai ter dias, cara, que teu coração vai parecer que está distante do Senhor. Mas a sua fé está ancorada nesse amor, que é incondicional, não depende da minha performance. Embora há uma realidade do qual requer daqueles que conhecem o Senhor de viver uma vida em santidade e busca ao Senhor. E aí ele segue adiante no versículo 9. Foi assim que Deus, então, ele manifestou o seu amor entre nós, ele enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, então através dele. É por ele e para ele são todas as coisas. Ele é aquele que inicia essa relação. Ele é aquele que dá o passo em nossa direção. Nós podemos achar que nós estamos avançando em algumas coisas, mas ele é o iniciador. Ele manifesta o seu amor enviando o seu Filho. Não só para que nós fôssemos resgatados e redimidos, mas que nós pudéssemos viver por meio desse sacrifício. E ele usa um termo interessante aqui. Ele usa o termo aqui que ele fala, nisso consiste o amor, né? No versículo 10. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Se você está vindo pela igreja pela primeira ou pela segunda vez, não, que diacho é esse negócio de propiciação? Eu nunca ouvi essa palavra antes. Isso não faz parte do vocabulário de pessoas normais, né? Ninguém usa o termo assim. Então, você gostaria de fazer uma propiciação ali pelo negócio ali? Não existe. Essa palavra quer dizer satisfação. É algo que é substituído. Ele se coloca no nosso lugar. Então, ele sofre a punição do nosso pecado para satisfazer a ira de Deus em punir o pecado. Então, Jesus, santo e perfeito, ele experimenta pela primeira e única vez na vida dele, diante de toda a eternidade, que ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele nunca tinha experimentado isso antes. Nunca. E nunca experimentou depois. Então, esse amor é definido pelo sacrifício substitutivo de Cristo, morrendo no nosso lugar. O amor não é algo de sentimentalismo, mas é de entrega. Algo de se dar. Agostinho falou assim, Santo Agostinho, tá? Não Agostinho da Grande Família. A medida do amor é amar sem medida. Imagina. Deixa a imaginação aí de vocês, imaginando algo.
Só para quebrar o clima um pouquinho, tá bem sério o negócio, não quis dizer, não quis ser tão sério assim. O amor de Deus não é algo abstrato. Ele se torna concreto na cruz. Keller falou assim, só quando olhamos para a cruz podemos entender o que é amor de verdade. Eu estou numa fase interessante da minha vida, gente. Vou ser bem honesto com vocês. Cara, a gente estava na Noruega de férias um dia, num sol incrível, as crianças brincando lá fora. Daqui a pouco eu comecei a ter uns pensamentos meio estranhos assim por uns dias de férias. E aí eu comecei a falar com a Lília, falei, Lília, pensa nessas coisas assim, assim, assim. Ela, não tanto. Aí eu fui lá no chat GPT e falei assim, cara, quais são esses pensamentos? O que pode ser? Aí eu, acho que eu estou na crise dos 40. Antes do chat jogar, assim, eu acho que estou na crise dos 40. E eu comecei a me imaginar situações em relação aos meus filhos e coisa do tipo, do futuro. Eu falei, cara, eu estou em crise, mano. E aí eu fiz todos os planos que eu poderia para poder, cara, eu estou cansado de ser gordo, eu quero ser saudável, eu quero ver meus filhos crescendo, eu quero ser um exemplo para a nossa comunidade. E eu comecei a pirar nesses negócios, cara. Aí eu escrevi para minha terapeuta. Gente, se você acha que você não precisa de terapia, gente, tá bom. Meia palavra. O que isso tem a ver? É porque esse amor nos desafia. Esse amor nos desafia a largar, a abrir as mãos. E eu falei assim, cara, o que vai adicionar na minha vida essas coisas? Cara, a Bíblia fala, cara, o Senhor, Ele provê, Ele faz tanta coisa, cara, com pássaro, com tantas coisas, cara, Ele não é capaz de prover para um casamento, Ele não é capaz de prover para uma dor, Ele não é capaz de lidar com a nossa realidade. E eu comecei então a pensar nessa coisa, que o amor, ele não é uma ideia, mas ele é como uma ação concreta, que nos coloca no lugar de paz. Nisso consiste o amor, que ele iniciou esse negócio. A nossa cultura predominante chama qualquer coisa de amor, mas não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que as pessoas chamam de amor. Fazer amor não é fazer amor fora do lugar onde Deus nos colocou para fazer, dentro do casamento. Pizza não é o nosso amor, nem Coca-Cola. Estou semi-liberto, pessoal. O amor bíblico, o evangelho de Cristo, ele é ativo, ele é sacrificial, ele é custoso. Se a gente quiser alguma coisa diferente disso, é melhor buscar outra religião. Porque não dá, não fecha. Então a história do mundo é sobre Deus tomando iniciativa quando nós não podíamos ter. Quando nós não tínhamos condições de dar nada para Ele de volta. Então receber como aplicação, receber esse amor que nos chama a amar é também uma coisa que se Deus nos amou, então assim nós não podemos reter esse amor para nós. Então nós sabemos que vem dele, procede dele. E nós então estamos na direção que esse amor faz algo na gente, transforma-nos. Então ver Deus por meio da evidência do amor. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicado. Que aí ele fala assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor estará aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o amor torna a sua presença visível.
Quer ver como Deus é? Cara, olha para aquela situação, olha para aquela pessoa diante de um cenário onde que era para dar ruim. E o amor está ali, naquele lugar. Onde pessoas fizeram mal para a gente. E a gente responde com amor, com graça, com misericórdia. As pessoas vão falar, esses caras são malucos de verdade. Porque pessoas normais reagiriam com violência, com afastamento, com isolamento, de não querer ver mais. Então Jesus, ele é o modelo. É interessante porque muitas vezes ele foi julgado por parecer que não tinha poder. Porque eles esperavam um rei político. E veio um rei humilde sentado no jumentinho. Olha que interessante que às vezes sem poder aparente, mas sempre cheio de amor. Você vê as pregações de Jesus, as bem-aventuranças, que expressam todo o seu ministério dali. Sobre como deve ser aqueles que levam, carregam o seu nome. Pessoas que são pacificadores, não pessoas que fazem guerra. Pessoas que amam deliberadamente, não que pagam o mal com o mal. Faz tempo que eu não citava o James K. Smith, ele fala que nós somos, antes de tudo, tudo aquilo que amamos. E o que amamos molda o mundo que habitamos. Nós amamos várias coisas, e essas coisas nos moldam de tal forma. E nós podemos ver, quando nós conversamos com pessoas, que tipo de amor ela tem por coisas e por várias coisas diferentes. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. A igreja, ela é chamada para ser uma igreja que ela é contra a cultura. E quando eu falo contra a cultura, não estou falando de se rebelar contra a cultura predominante e de forma feia e carnal e grotesca lidar com situações que acontecem nos dias de hoje. O que eu quero dizer, gente, é que esse chamado a ser contra a cultura é de um amor visível e prático, que é diferente do que as pessoas, da forma que as pessoas respondem. Israel foi chamado para ser luz às nações. A igreja, o corpo de Cristo, é a expressão viva desse amor nesse tempo presente, até a consumação de todas as coisas. É o papel da igreja ser sal e luz para as nações da terra. Lembrando que Jesus nos chama para ser sal, não sal grosso. Então a igreja torna Deus invisível, visível quando ama. Essa é uma coisa especial e preciosa para nós, uma grande responsabilidade. O amor mútuo é o nosso maior testemunho no mundo. Em mundo de guerra, em mundo de tantas coisas. Mas olha que coisa linda, entre o versículo 13 e 15, a gente vê que o Pai ele envia o seu Filho. O Filho nos salva e o seu Espírito testifica em nós. Então a gente vê, de certa forma, a Trindade trabalhando de forma incrível e peculiar. Permanecer em Deus não é incerteza, mas é convicção. O versículo seguinte fala, sabemos. Sabemos do quê? Conhecemos o quê? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem confirma essa identidade em nós, de filhos e filhas. Somos selados pelo Espírito. Mais uma vez, citando o Santo Agostinho, tu nos fizeste para ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Seu coração está inquieto hoje. Existe um caminho que você pode encontrar alento para o seu coração. E esse lugar é de repousar no Senhor, na sua verdade, no seu amor. Então, gente,
A fé cristã, ela não é construída nas emoções passageiras. As emoções passam, elas vêm e vão. Mas uma obra segura no Deus triuno, na sua obra em nós. As emoções, elas são muito bem-vindas. Já falei isso outras vezes, como um pastor chorão. Elas são parte das nossas vidas e nós devemos sermos seres que expressamos e temos liberdade de expressarmos as nossas afeições e as nossas emoções. Mas nós devemos olhar na perspectiva bíblica de forma correta. Então, permanecer nesse amor nos dá confiança até no dia do juízo, como ele fala aqui. Versículo 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ele não só nos deixou sozinhos, nos enviou sozinhos, não, ele nos deu o seu Espírito que habita em nós. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Naquela época, Nero se deu o título de Salvador do mundo. Então há essa expressão, Salvador do mundo, quer dizer Messias, diferente de Nero. Aquele que de fato veio para salvar o mundo. Aqui a gente vê, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus e permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Porque Deus é amor. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor nunca é a causa, mas é sempre a resposta. O amor de Deus é a fonte e o combustível para toda a vida cristã. Deus não nos amou porque éramos amáveis, mas porque nos tornamos amáveis nele. E aí então a gente vê o mandamento do amor. O mandamento do amor é que dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, representamos Ele, temos essa responsabilidade. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós então entendemos nesses versículos, meus irmãos e irmãs, que o amor de Deus, ele é inseparável do amor ao próximo. Não tem como. Amar a Deus invisível se prova no amor ao irmão e ao próximo de forma visível. Fé sem amor ao próximo é incoerente, é mentirosa, porque não condiz. E nós estamos repetidamente falando sobre estarmos em missão no mundo. Se alguém, versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse testemunho, quem ama a Deus ama também o seu irmão. Indo para a parte final, né? O Smith ele fala que a adoração não é apenas algo que fazemos, mas é algo que nos faz. É o que nos faz, é o amor que dirigimos a Deus, direcionamos a Deus, consequentemente fazemos isso ao próximo. Gente, o culto verdadeiro, ele não se limita a esse lugar, ao altar, ele se prolonga em reconciliação, perdão e serviço. Nós estamos, dia 21, nós vamos ter nossa primeira reunião do time de lançamento da plantação da nova igreja. E eu tenho caminhado todos os dias por questão de
querer ser saudável e por questão de poder ter meu coração calibrado por aquela região. Eu tenho pedido, Senhor, quebra meu coração por essas pessoas. Quebra meu coração. Eu coloco o fone, eu ando, eu vejo algumas coisas, eu falo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, gente, se a gente orar de verdade e ter o nosso coração aberto, você pode ter consciência que o Senhor vai nos dar oportunidades de a gente evidenciar esse amor de forma prática. Concluindo, o que de fato é o amor? Né? Então, pensando nessa série, então como viveremos? O amor como fio da história, da criação, da queda, da redenção e da nova criação na consumação de todas as coisas. Deus está nesse trabalho, através da sua igreja, redimindo todas as coisas para a sua glória, nos usando de forma impensável muitas vezes, mas intencional, com o seu propósito de redenção. Para você que talvez está se perguntando o que de fato é essa coisa de amar o Senhor, de ser amado por Ele, Deus não é apenas uma ideia de amor, Ele demonstra o seu amor por mim, por você na cruz do Calvário, para que você pudéssemos de fato ser incluídos na sua família e sermos amados com um amor que nenhum homem ou mulher é capaz de nos amar. O caminho do amor é o caminho de Deus no mundo. Amar é viver em Deus, permanecer nele, tornar o invisível visível. A nossa identidade, segurança e missão estão enraizados nesse amor, que é o calibrar de todas as coisas. Quer saber como nós devemos fazer coisa? Olha para esse amor. E quando você acha que você já foi até o final, você vai ver que existe mais um espaço para seguir adiante. Então, como viveremos? Viveremos amando, porque o amor não é apenas uma virtude cristã. É a própria evidência de que Deus vive em nós e que o seu Espírito habita em nós. Então, como alguém disse no passado, creio que foi Madre Teresa, perguntaram para ela como ela sentia, o que ela podia falar, porque Jesus nunca tinha andado em Calcutá. Ela falou assim, como não? Jesus anda todos os dias nas ruas de Calcutá. Como? Não é possível. Jesus anda na rua de Curitiba todos os dias. Como isso é possível? 2000 anos depois? Pois é. Que sejamos os seus pés ao nós andarmos nas ruas da nossa cidade e as suas mãos ao tocar pessoas e abençoá-las. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar?